Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre pensão alimentícia, tá? De forma bastante simples e objetiva para você que quer entender um pouquinho mais a respeito. Vamos lá. Meu nome é Leandro Canavarros, eu sou advogado, sou especialista em direito de família, criança e adolescente, graduado e mestre nessa área, no direito, e gostaria de pedir para você que gostou desse vídeo que compartilhe, que dê um like, que se inscreva no canal, porque isso auxilia com que a gente continue produzindo. Beleza? Então vamos lá, de forma bem objetiva, pessoal. Pensão alimentícia. Para você que está querendo entender mais quem tem direito à pensão alimentícia. Mas não só isso, vamos falar também sobre como você pode demonstrar que o seu filho ou que a pessoa que você está querendo, como é que você pode demonstrar que existe esse direito, né? Então vamos lá. Pessoal, o caso mais comum é da criança, né? É da criança, adolescente ou adolescente, enfim, que precisa ali receber os alimentos do seu pai ou da sua mãe, tá? Então, é direito da criança adolescente. Ele não pediu para vir ao mundo, vamos ser bem objetivos, não pediu para vir ao mundo. Se ele veio, ele precisa de uma necessidade básica, ele precisa da assistência básica para a sobrevivência dele. Então, pai e mãe têm obrigação de prestar alimentos para o seu filho, tá? Então, se a criança está com você, mãe, o pai tem que pagar alimentos. Se a criança está com o pai, a mãe tem que pagar alimentos. Agora, se a criança vem para lá e vem para cá, a gente tem que fazer a ponderação desses alimentos também. Com quem que a criança está, parte mais tempo com quem paga tal conta. Isso também é alimentos, também se inclui dentro do alimentos. Esse é o exemplo mais cotidiano, né, do dia a dia sobre alimentos, certo? Claro que também tem a possibilidade de um cônjuge pagar alimentos para o outro cônjuge em caso de divórcio ou caso de dissolução de união estável, tá? Tem exemplos onde o avô paga ou a avó paga alimentos para o neto, tá? Quando o pai ou a mãe, em algumas situações específicas, que acaba, então o avô e a avó pagando esses alimentos por substituição ao pai e à mãe. Tem situações onde os filhos vão ter que pagar alimentos para os pais, né? Geralmente são pais idosos que precisam de algum auxílio, e aí os filhos vão lá e prestam esses alimentos também. Mas eu vou trabalhar aqui com esse exemplo mais comum do cotidiano, que é a criança ou adolescente que precisa dos alimentos. Então, pessoal, a criança veio ao mundo, ela precisa de atenção básica, precisa do mínimo para sobreviver. Então ela tem direito a receber os alimentos até os seus 18 anos, no mínimo, tá? No mínimo até os 18 anos. E se ela estiver estudando no período dos 18 anos, ela tem direito ainda a receber até ela concluir a faculdade, tá? Então isso é algo que é tranquilo, é garantido, a lei protege, as decisões judiciais também. Então você que está nessa situação não tenha receio de buscar os seus direitos. E aí vem a seguinte questão, mas eu fiz um acordo de boca e às vezes ele não paga, às vezes paga, enfim. Pessoal, a melhor forma de resolver essa situação, de evitar esses contratempos e essas chateações pela falta de pagamento ou pelo atraso é judicial, tá? Com a ordem judicial da fixação de alimentos, se a pessoa que deve pagar ela atrasa, né, você pode acionar o judiciário, essa pessoa vai ser presa. É isso, né? Só isso, vamos dizer assim, né? Claro que eu estou, né, fazendo aqui uma crítica, uma ironia. Ela pode chegar a ser presa. Então, assim, esse é o melhor meio de forçar quem deve a pagar, tá? Então, se você tem uma criança, né, um adolescente que está sem alimentos ou fica nessa de, às vezes, o prestador paga, às vezes não. Eu falo prestador porque pode ser o pai ou a mãe, né? Como eu disse aí, depende de com quem está a criança, depende do contexto, né? Mas aí, se fica nessa uma vez paga, uma vez não, você pede judicialmente, fixa judicialmente. Se essa pessoa deixar de pagar, ela pode inclusive ser presa pelo descumprimento de prestar alimentos, tá? Prestar alimentos, ou seja, pensão alimentícia, também conhecida como verba alimentar, como pensão, ou só alimentos, tá bom? Então tudo isso aí é para você saber um pouquinho mais desses direitos. E aí vem outra questão, se um desses cônjuges que está com a criança vier casar novamente, não faz com que a criança perca o direito, tá? Quem tem o direito à pensão é a criança ou adolescente, e ponto. O fato da mãe ou do pai que está com a criança vir casar novamente não interfere em nada, beleza?
Outro ponto importante, pessoal, para você que está buscando comprovar o seu direito a alimentos. Guarde toda a documentação, isso é importantíssimo. Documentação de despesas básicas, pessoal. Comprovante de farmácia, por exemplo, documentos de referente a aluguel ou despesas com moradia, seja condomínio, qualquer outra despesa que exista, água, luz, telefone, internet, tá? Despesas básicas, alimentação, né? Despesa com roupa da criança, como eu disse, farmácia, né? Medicamentos, despesa com saúde em geral, não só medicamentos, mas despesa também com educação, com ensino. Então, todas as despesas com a criança, guarde isso, documente, coloque em um arquivo, se você não digitalizar, não deixar numa pasta no computador, então pelo menos guarde numa pasta física, mas guarde esses documentos para você demonstrar quais são as despesas dessa criança, né? Claro que não estou falando que colocar em luxo, nada disso, despesas básicas, né? Despesas naturais daquela criança, normais do dia a dia, da sobrevivência, do mínimo para ela sobreviver, beleza? Então guarde tudo, que isso vai ajudar você a comprovar o seu direito. E outra questão é a dificuldade, às vezes, de demonstrar a renda do pai e da mãe, ou da pessoa que deve pagar, né? Bom, primeira coisa, se ela é funcionária de algum lugar, em tese ficaria mais simples de demonstrar. Mas muitas vezes essa pessoa fica tentando dificultar, né, essa prova. Então, busque de fato informações do emprego, de onde ela trabalha, qual é a cidade, o que ela faz, se ela ganha dinheiro extra, se ela faz outros serviços extras. Então, busque todas essas informações para você poder depois montar o seu processo e seguir em busca dos seus direitos, tá certo? Vou falar um pouquinho mais sobre alimentos num segundo vídeo. Serão 2 vídeos aqui sobre alimentos nesse momento. Um abraço, até breve.